Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, aguardando aqui a Tariana entrar para a gente falar sobre um assunto que é muito importante, que é um assunto que nos atinge a todos, que é a masculinidade tóxica, né? E a gente vai utilizar do filme O Irlandês para fazer esse bate-papo, para usá-lo como plataforma para compreender o que acontece nessa dinâmica, né? Vou aproveitar, a Tari está entrando, enquanto ela entra, eu vou escrever aqui o nosso tema para quem for chegando. Vamos lá, tá entrando a Tariana. Vocês estão bem? Estão animados? Animadas? Oi, Tari! Oi, meu amor, como é que você tá? Eu tô... Como é que você Bom, está? eu tô bem e eu tô muito feliz que a gente vai fazer uma live sobre esse assunto. Eu ando lendo muito sobre masculinidade tóxica, conversando muito com as minhas amigas. Eu acho que entre mulheres a gente conversa muito sobre essas coisas. Eu tava sentindo que tava na hora de realmente colocar algo no canal sobre isso. Então, eu tô muito feliz hoje com essa E a live. gente escolheu um filme, gente, que é excelente mesmo para falar disso. Porque tem muitos filmes que falam desse tema, né? Mas eu acho que esse fala de várias formas, né? Exatamente, exatamente. Foi E você eu que acho que para quem é sugeriu esse mulher, filme. isso. Então, a gente estava fazendo muitas lives sobre narcisismo, psicopatia, e volta e meia a gente comentava nas lives como o gênero masculino, né? O ideal do que é um homem é narcisista. E a gente comentou, e por que não fazer uma live com um filmaço desses, porque é um filmaço também, com grandes atores, né? O Al Pacino, o Robert De Niro, então são grandes atores. E, como você falou, tem várias coisas para analisar nesse filme. Tem, tem um elenco de É, primeiríssima linha. Maravilhoso o elenco. exatamente. Direção também ótima. É, eu, o filme foi muito bem falado quando foi lançado, né? Eu acho que ele já começa falando da masculinidade tóxica quando você liga e vê no filme que ele tem 3 horas e meia. Exatamente. Eu fui assistir o filme, caraca, meu Deus! Exatamente, já começa por aí, em tempos de é, tecnologia touch, comunicação online, o cara me produz um filme, um filmaço, É um mas com filmaço. 3 horas e meia de duração. Né? Em tempos que os filmes estão tendo 1 hora e meia de duração. Tem filmes até com É, 1 hora e 20. Então, eu achei já a partir daí uma grande reflexão. Né? uhum. E, bom, mas enfim, é, acho que a gente pode começar a estruturar a live daquela forma que a gente fez semana passada, acho que foi boa. E Sim. aí eu te convido a fazer, então, um briefing Uma do filme de sinopse. 3 horas e uma sinopse. Obrigada. Então, o filme, na verdade, ele trata de um rapaz, um homem, o irlandês, né, que é o Frank no filme, que é o Robert De Niro, o ator lá, que ele foi para a guerra e na guerra ele fez coisas que soldados fazem, que tem a ver com combate, que tem a ver com matar pessoas e beleza. Isso aparentemente estava no passado dele, não é? E agora ele estava de volta nos Estados Unidos e estaria vivendo a sua vida lá com a sua esposa, né? Enfim, aquela coisa normal. Mas aí ele começa a ter contato com a máfia italiana e, na verdade, ele gravita, né, em direção facilmente. Você vê que não é que ele foi colocado naquela situação de querer interagir com a máfia, né? A gente percebe que, na verdade, ele aceita facilmente começar a interagir com essas pessoas, que, no caso dele, significa que ele vai começar a pintar casas. E pintar casas no filme, na verdade, quer dizer que ele vai ser um assassino pago, né? Ou seja, esse é o trabalho dele.
Agora, o filme E retrata. assim, a sutileza, eu acho que a toxicidade já começa aí. O filme começa num relato, é um velhinho fazendo um relato, e ele fala: naquele momento em que eu era um motorista de um sindicato, eu achava que pintor de casas era um homem que pintava casas. Foi a primeira metáfora tóxica que eu achei. Uhum, Porque aí o que, que significa ser pintor de casas nesse contexto da máfia? Você era pintor porque você pintava com o sangue das vítimas as paredes. Você dava tiros nas cabeças para serem fatais e o tiro saía do outro lado da cabeça da vítima e pintava a parede. Então, assim, a expressão que tenha um ar que devia ser cômico ou curioso, já demonstra perversidade, já demonstra algo extremamente tóxico. Né? Você falou aí exatamente. do pintar casas, eu me lembrei, não tinha nem anotado aqui, hoje eu pensei, É, nossa, é. Não, eu na me verdade eu lembrei. anoto um monte de coisa, mas a gente vai conversando e vai puxando outros assuntos, É, né? É, o que você lembrar de especificidades do enredo, vai me falando, que eu fico focando mais na parte psicológica, eu perco umas coisas de enredo. Mas ele, então, ele tem. O filme mostra o momento político dos Estados Unidos antes do Kennedy ser eleito, e mostra a ligação entre o Kennedy também e esse tal desse sindicato que usa o dinheiro do fundo de pensionato de quem está sindicalizado lá para investir em empreendimentos relacionados a cassinos, a jogos, enfim. Inclusive, o presidente Kennedy é colocado, ele recebe esse apoio da máfia porque teria uma troca aí. E aqui de eu já vou. favores. Isso, uma troca de favores, onde eles voltariam a tomar posse de Havana e das partes de Cuba. E aqui é uma coisa interessante que eu já vou comentar sobre a questão da masculinidade tóxica. Cuba, naquela época, na verdade, Cuba sempre foi realmente uma colônia usada pelos outros. E na primeira fase do século passado, Cuba era um quintal, um parque de diversões dos Estados Unidos. Então, enquanto os próprios cubanos estavam morrendo, não tinham o que comer, né, estavam se bombardeando, a Havana e outros lugares ao redor de Cuba é, tinha cassinos, tinha essas casas de jogos e recebia regularmente americanos famosos e gringos famosos. Então, aí eu já vejo um narcisismo absurdo, né? Que é aquele negócio de uma das coisas que faz parte da identidade de gênero masculina é justo o domínio. Então, os meninos são colocados desde muito cedo numa situação onde eles têm que lutar para fazer parte do grupo dos meninos. Porque se eles não lutarem para fazer parte, eles vão sofrer bullying. E o bullying no mundo dos homens é você ser espancado, né? Então, eu acho que aqui nessa parte de Cuba, a gente já vê a masculinidade tóxica, porque eles vão para Cuba, eles tomam do país o que eles querem, e tanto faz, né, os cidadãos que estão morrendo, né, que estão, enfim, não tem nem o que comer, eles tomam do país o que eles querem, eles vão. Eu fiz até um paralelo do que uma mulher casada com um homem tradicional, cisgênero, de masculinidade padrão, também experimenta dentro do casamento, que é perfeitamente aceitável na nossa sociedade, que tem a ver com o homem tomar o que ele sente que é dele e o que ele sente que, como sendo homem, ele pode ir lá e tomar. Então, por exemplo, 90% das mulheres em casamentos com mais de um ano têm sexualidade responsiva. Elas não querem transar. Elas transam para manter o relacionamento. E tem uma série de razões que elas não querem transar, a primeira delas sendo relacionamentos assimétricos, que ficam mais evidenciados a partir dos filhos. Que a mulher vê que ela faz tudo, para ela é uma morte aquilo, e o cara não mudou nada na vida dele. E aí ela não quer transar com ele, ela está se sentindo só, abandonada, triste, traída, Exausta. exausta, exausta. E o cara lá pressionando para transar, não é? É porque faz parte da responsabilidade dela. E a gente faz pesquisa sobre essa falta de desejo feminino e a gente percebe que no Brasil, 90% das mulheres transam com seus parceiros em relacionamentos acima de um ano sem querer. Sem querer.
E o Sem cara nenhum sabe, às vezes, desejo. exatamente. E mesmo falando, o cara vai e pressiona, porque é a função da mulher, e ele vai lá e toma o que é dele, né? Mariana, eu acho que vai até um pouco mais grave, já que você trouxe para esse paralelo da nossa realidade brasileira. Eu quero acrescentar algumas experiências como psicóloga clínica, que eu acompanho, pessoas que conversam comigo. Eu observo, inclusive, homens que notam e percebem que a parceira não está tendo prazer e não se importam. E existem propostas entre casais que são casados que chegam a ser indecorosas, mas que são perfeitamente normais para essa toxicidade masculina, que é a seguinte: dá uma viradinha aí de lado, eu faço rapidinho. Exatamente. Né? Você tá sem vontade? Tá tudo bem, eu vou fazer bem rapidinho. Né? Exatamente. Você tem que fazer. Depois você vai reclamar que eu vou procurar outra fora. Você é responsável da minha traição. Exatamente. Então, assim, isso eu acho que é muito grave e expressa como essa toxicidade ela acontece no dia a dia da maior parte das brasileiras e brasileiros. Né? Exatamente. Então, eu acho que esse tema é muito atual, porque como terapeuta e terapeuta familiar, sistêmica, eu acredito que a maior parte dos casamentos, e olha, eu já conversei com algumas amigas e amigos advogados, né, do direito familiar, os divórcios também são pedidos, em 90% dos casos, pelas esposas, pelas mulheres, nos casamentos heterossexuais. Né? Elas querem se divorciar. E por que elas querem se divorciar? Porque realmente a relação é desigual, marcada por machismo, por misoginia, que são características dessa masculinidade tóxica. Né? E eu acho que é válido a gente falar que toda masculinidade é tóxica. Espero que não. Né? Né? Esperamos que não, né, gente? Espero que não. Façamos Né? O que é tóxico? Vamos pensar mesmo no significado conceitual da palavra. Tóxico é aquilo que intoxica o organismo, que entorpece e que deteriora o corpo. Né? Um remédio pode ser tóxico se eu tomar em altas doses, inclusive. Então, tóxico é aquilo que agride a vida. Quando a gente fala de uma masculinidade tóxica, a gente está falando de um modo de ser homem na nossa cultura patriarcal, que, na verdade, agride a vida de homens e de mulheres. A masculinidade tóxica, ela é terrível contra a humanidade. Ela não é terrível contra a mulher, é contra a humanidade inteira, contra meninos. Agora, sobretudo, a masculinidade tóxica é terrível contra a mulher e contra crianças. Ela realmente, ela se aproveita e ela mina a vida de mulheres e crianças. Seja a vida fisiológica, objetiva, né, com números de feminicídios que a gente tem, seja a vida emocional. Né? No filme, a própria filha do personagem principal, a Peg, ela passa a vida sem falar com o pai por uma cena de violência que ela presenciou do próprio pai. Que o pai a levou para presenciar, inclusive. Né? No intuito que ela se sentisse protegida por ele. Então, nós vemos essa toxicidade justamente aí. Se você não é violento, se você não é invasivo enquanto homem, né? Agressivo, então você não é homem. Então, e é muito comum a gente perceber pessoas do sexo masculino que são heterossexuais, inclusive, mas que são gentis, que são amistosas, que são gentis e também delicadas. Haver uma desconfiança da orientação sexual dessa pessoa, no sentido de que não é, ela poderia ser homossexual, não haveria nenhum problema, mas ela é heterossexual e é alvo de chacota, é alvo de bullying social, inclusive entre adultos. Tem um filme um pouco mais antigo que chama Será que Ele É?
E o filme trata disso, de um professor que era um homem educado. Era um homem que não era agressivo, não era violento, não era invasivo, não era possessivo, não era promíscuo. Era um homem gentil. Então, a escola inteira não sabia se ele era ou não homossexual, ou se era ou não heterossexual. Então, o filme questiona isso. Então, a gente percebe um sistema, um padrão, em maior ou menor grau. Acho que no filme irlandês fica evidente, porque assim, é escrachado, exagerado, né, no sistema de máfia, seja qualquer máfia, inclusive as máfias legalizadas que nós temos, né, por aí existem máfias legalizadas e as máfias que são alvos aí da polícia e tal. Mas o filme revela, ele coloca uma lente de aumento nessa masculinidade tóxica, porque o modo de ser homem tem que ser heterossexual, não é possível uma outra forma de orientação sexual, e nessa orientação sexual você precisa necessariamente ser violento, possessivo, não é? Você precisa ser focado em poder, é isso. É sexo, violência e poder. São os 3 objetivos permitidos a homem. E aí, 2 coisas que você falou agora que são bem legais. Eu acho que eu vou puxar isso daí e falar que quando a gente fala de masculinidade tóxica, especificamente a gente está falando do desprezo ao feminino, porque a masculinidade é construída em cima do desprezo ao feminino. O que é tabu entre os homens? Ser essa tóxica. Essa tóxica. A masculinidade tóxica é construída em cima do desprezo do feminino. Então, o que é desprezível para a masculinidade tóxica? Ser mulherzinha, ser viadinho, porque daí você recebe o pênis na cabeça deles, né? E aí você está tendo posição de mulher. É você ter emoções, porque isso é coisa de mulher. É você mostrar vulnerabilidade, é você mostrar cuidados. A gente tem uma sociedade que tem pavor de dar uma boneca para os meninos brincarem, que seria um excelente treinamento para ele entender o conceito de cuidados, o conceito de empatia, o conceito de que ele tem que realmente, por exemplo, que o pênis dele, né, ejacula e que ele forma bebês. Alô, Tari, deu uma travadinha aí para vocês? Ou será que fui eu que travei? Pessoal que está na live, diz aí para mim. Enfim, né, nesse pensamento que a Tari estava trazendo, travou para você ou travou para mim? Voltou. Travou para mim. Para mim ficou travada você. Daí eu não sei se fui eu ou você quem travou. Então, eu vou continuar de onde eu estava, porque eu acho que aqui caiu a internet. Tá ótimo. Vamos lá. Eu estava falando de que a masculinidade tóxica é construída em cima do desprezo do feminino. Então, tudo que é considerado feminino é inferior. E aí, o que acontece? Os homens crescem só tendo 3 objetivos, o poder, o sexo e a agressão, a violência, e eles não têm nenhuma noção de empatia e de cuidados. Tanto que a cena que você mencionou, que o Frank, ele descobre que a filha foi empurrada, não lembro de que ela foi empurrada, mas ele foi lá tirar satisfação com o cara que empurrou ela. No mercadinho, na mercearia da esquina. Isso, para protegê-la. E aí o cara não tem noção do que é cuidar, porque ele não teve essa parte treinada desde a infância. Então, a proteção de uma mulher na cabeça de um homem é violência, é sair batendo nos outros. E o que isso fez com a filha? Traumatizou ela. E aí eu vou puxar a segunda coisa que você estava falando aí, que é ele achando que ele estava protegendo a filha, ele não viu, porque ele não estava acessível a ela, ele dava medo nela, né? Ela olhava as coisas terríveis que ele fazia, ela ia abordar ele como? Para falar sobre as coisas, se ele não estava emocionalmente disponível, se ele era terrível, se ela lia coisas terríveis sobre ele nos jornais, sobre pessoas que apareciam mortas, não é? E a família, né, sabia que ele mexia com essas coisas. Tanto que o melhor amigo dele, a gente vê no filme que ele provavelmente, ele é pedófilo, né? O Russell lá provavelmente seduziu a filha dele, porque a criança estava lá sem a atenção do pai, sem a atenção de uma figura masculina, sem, né, não tinha quem conversar.
o outro cara começa a dar um sorvete para ela, dá um brinquedo para ela, dá não sei o que para ela precisa de atenção, o pai não tá nem aí, e a gente percebe claramente que ela vai mudando depois de contato com esse melhor amigo do Frank. E ele nem tchum, ele não percebe em nenhum momento o que aconteceu. E aí Eu tenho um aqui comentário eu vi sobre que... essas duas coisas. Hã? Perdão? Termino de fazer um comentário sobre essas Ah, duas não, abordagens. pode falar então. Pode falar. A primeira é que quando... Então, assim, o filme conta a história de um homem simples, que é veterano de guerra, lutou na Segunda Guerra, na Itália, então ele sabe, inclusive, falar italiano, volta para os Estados Unidos e começa a trabalhar, tem mulher, filhas, e aí ele se envolve com a máfia italiana, até por ele já saber falar bem o italiano e tal, ele vai se envolvendo, ele já estava envolvido em corrupções dentro dos esquemas de desvio de carne, ele fazia transporte de carne, então ele já tinha uma questão aí de desvio de dinheiro, de corrupção, etc., né, todo um esquema, e ele sabia atirar. E aí, então, esses mafiosos vão se aproximando dele, então, olha, vão dando pequenas tarefas, vendo a competência dele, e ele tinha tanto uma competência cognitiva para a execução dos trabalhos, quanto eu não posso chamar isso de competência, mas uma capacidade de assassinar pessoas sem ter nenhum tipo de peso na consciência, né? Ele tinha desenvolvido uma psicopatia, provavelmente na guerra, e ele vai subindo lá nas escalas. E enquanto isso vai acontecendo, mostra paralelamente a vida familiar dele. E aí, eu vejo essa brutalidade, é um cara que é corrupto, é um cara que é bruto, é um cara que é grosseiro, mas, puxa vida, eu me senti até comovida quando ele chegou em casa, a esposa, ele notou que a filha não estava bem, porque há homens que nem notam, ele notou. Até aquele momento do filme, ele não estava completamente alienado da humanidade da família dele. Então ele nota que a filha está triste e pergunta para a mulher o que aconteceu. A esposa explica que ela derrubou uma coisa no mercado, na mercearia, e o cara da mercearia parece que dá uma bronca, um chacoalhão nela. E ele fala, ninguém pode tocar em você. E ele pegou a filha pelo braço e falou, vem cá comigo. Eu falei, nossa, que interessante. Ele vai lá tirar satisfação com o cara, vai ter uma conversa com o cara, vai dizer pro cara, você não pode agredir minha filha, você não tem o direito de tocar no corpo da minha filha. Quando ele chega lá, ele arrebenta com o cara na porrada. Na frente da filha. Então, na frente da criança, a criança ficou em estado de choque. A menina ficou com os bracinhos assim soltos. Assim, ele quebrou os dedos do homem, pisoteando a mão do cara, para o cara nunca mais tocar na filha dele. Deu uma lição no cara. Então, assim, a linguagem única que existe é a linguagem da violência, a linguagem do poder, quase no nível animalesco. Porque isso é muito animal, né? 2 cachorros, 2 leões que protegem território dessa forma. Eu sou, pelo menos, né, humana, tenho lobo frontal, capacidade cognitiva para desenvolver civilidade. Eu acredito que todos nós aqui sejamos iguais, sejamos semelhantes a isso. Mas não usamos essa competência, essa capacidade. E aí, depois desse episódio, cada vez mais ele vai se tornando um assassino, porque ele tinha já matado, atirado durante a guerra. Numa situação de guerra, que já é também uma situação muito presente nas sociedades patriarcais com masculinidade tóxica. Né? Você não vê esse tipo de coisa em sociedades matriarcais. E aí o sujeito volta da guerra, mas você pode falar, é um parênteses, né? Uma guerra é uma situação muito circunscrita. Quando ele volta, ele vira um assassino mesmo. Ó, tem que matar o Zé ali, ele vai matar. Tem que matar o outro, ele vai matar. E vai matando indecorosamente, sem nenhum problema moral, nenhuma consciência, sabe? Não pesa. Mata. Tem um dia que a filha ainda o questiona, ela é pequena, deve ter uns 10, 12 anos, ela fala, onde você está indo? E ele fala, eu estou indo trabalhar, volta para tua cama. E ele acredita, isso é de
de doer, Tariana, porque ele acredita que ele está fazendo o melhor para a família dele. Ele realmente acredita que esse tipo de atitude, que esse tipo de conduta é o que garante a saúde financeira da vida, porque a única função que ele tem é de nutrir materialmente a família. Né? E a partir dali não mostra mais uma única cena de cuidados dele com a filha. E aí a filha, essa filha dele específica, Peg, ela me parece mais sensível com as demais, mais perspicaz. Ela enxerga o que o pai. Isso! Ela capta o que o pai faz. E aí, então, ela não gosta de nenhum daqueles companheiros de trabalho. Então, o cara que chama navalha, o cara que chama, sei lá, tem esses apelidos, né, horríveis que eles se dão, que são apelidos de assassinos, e ele aparece com o Jimmy Hoffa, que é o único que não tem apelido. Voltou? Travou? Deu uma travada. É o único que não... Desculpa, eu não ouvi o que você falou antes. O Jimmy Hoffa é o único que não tem apelido dramático, né? Ele não é o mão de gancho, ou não sei quem pequeno, ele tem um nome humano. E ela se aproxima dele, assim, de uma forma mais simpática, e ele dá para ela, na hora em que eu vejo aquela cena dele trazendo um big sorvete para ela, eu falo, meu, por que este cara tá, né? E o pai... Eu já fiquei assim. Eu não sei se ele tinha uma relação libidinosa com essa criança. Nenhum momento do filme é falado. Deixa claro. Isso. Não deixa claro. Eu quero acreditar que ele gostava muito de sorvete e encontrou na menina uma identificação. Eu quero acreditar que ele não tinha filhas que os filhos dele já eram adultos, ele quis adotar a menina. Eu quero acreditar. Mas, assim, sem nenhuma ingenuidade, me parece mais que ele seduziu a criança. Em troca de sorvetes, né? Ele tocava porque ela na muda criança. Depois, né? A gente vê que no início dessa sedução, ela tá feliz, ela quer a atenção dele, ela tá sorridente. E tem uma cena lá no Natal, que ela tá abrindo um presente dele, que a gente vê que ela não quer nem se comunicar com ele, né? Então alguma coisa mudou aí na dinâmica entre eles, e o pai nem percebeu. E esse negócio que você falou ele foi, né, aquela cena onde ele foi tirar satisfação com o outro cara lá e bateu nele, foi uma cena de cuidados. Ele começou a entrar na máfia e realmente virar um assassino mesmo. E aí, olha que interessante, aqui a masculinidade tóxica aparece de novo. Por quê? Porque os homens têm entre si, já fora da máfia, a tal da broderagem, né? E o que é a broderagem? A broderagem é, para você ingressar no grupo dos homens, então você deverá defender os homens, né, seguir os valores do grupo e não ter espaço para você ir contra os valores do grupo, para você ter valores pessoais. Na verdade, você escolhe o grupo dos homens como sua primeira família. E a família real dele ficou em segundo lugar, né? Então, na verdade, ele foi seguindo os valores da máfia, mesmo acreditando que ele estava fazendo bem para a família, com aquela lógica esquisita dele, né? Tem muitas coisas ruins no mundo e eu estou aqui protegendo vocês, mas ele estava fazendo as coisas ruins no mundo e trazendo as coisas ruins no mundo para a família. Porque ele escolheu, em primeiro lugar, a máfia como família. Então, eu vi aí também essa masculinidade tóxica de quando que a mulher e a criança realmente pode contar com o homem da casa se ele for dessa masculinidade tóxica e, na verdade, amar outros homens e considerar mulheres apenas amantes, mães e empregadas, né? A gente vê que ele não tem nenhuma participação dentro do lar e que as mulheres realmente são só apetrecho dos objetivos masculinos no filme inteiro. Então, são as esposas de uma... Depois que ele engravida 4 vezes a esposa, e a esposa tem 4 filhas, e certamente o corpo mudou, a relação mudou, porque essa mãe começa a se dedicar à criação dessas crianças, porque
o cuidado é exclusivo dela, porque se o pai tá ausente, não cuida, ele arruma uma amante sem Facinho. Sem piscar. problema, sem piscar, e ele larga a esposa e fica com essa amante. Ele se casa, né, com a amante. Ele trai por um tempo e depois ele larga e vai viver uma outra vida com uma mulher que não tenha filhos, não queira ter filhos e que possa ser a amante, que possa prover. Então, uma mulher proveu a ele a continuidade genética, né, os filhos. A outra mulher era provedora para ele de sexo. Todas eram submissas ao poderio dele, né? E todas eram vítimas da violência cotidiana que ele fazia. E nenhuma tinha protagonismo nenhum na história. Não tinha uma mulher lá que tinha protagonismo de alguma coisa. Elas ficavam meio que zanzando em torno de seus machos, enquanto seus machos iam lá e matavam, roubavam, traíam elas, e elas lá, né? Naquela função exclusiva de ter algum tipo de atividade apenas dentro do domínio particular, dentro do lar, né? E era isso. E o filme inteiro é assim, não tem uma mulher com protagonismo de nada. E existe uma coisa também, quando você fala que nessa dinâmica toda tóxica, se ele vê o Jimmy Hoffa abusando, mesmo que não seja de uma forma dramática sexualmente da filha, mas fica com carícias, fica com, né, com coisinhas em relação à menina, quando a menina cresce, já é moça, ele só quer dançar no baile com a menina, né, e tal, e tem idade para ser vô dela, e ele nunca se opõe. Ele quebra o dedo do cara que repreendeu a filha, mas nunca se opõe ao Jimmy. Eu fico pensando, quem teria coragem de compor um sistema tão violento e ir contra esse sistema? Ele era a pessoa que assassinava quem rompia com o sistema. Então, assim, se no mundo masculino, infantil, adolescente, bullying significa tomar porrada, nesse mundo mafioso, a exclusão é a morte concreta do corpo, da vida. Exatamente. Né? Então, o cara vai lá, então, por trás de toda essa macheza, de toda essa, né, masculinidade, dessa virilidade, na verdade tem uma covardia muito grande. Tem um medo que petrifica o cara de ser ele mesmo. Ele precisa performar um papel a vida inteira. Ele não pode sentir carinho, ele não pode sentir remorso, ele não pode sentir amor, porque todas as emoções que não seja a raiva são consideradas emoções de fraqueza. Isso. E o interessante desse filme é que, apesar de que se trata um filme de mafiosos, e claro, tem as cenas do pessoal se matando e tal, sempre tem esses filmes, eles entram mais no que acontece com esses caras, né, que escolhe esse caminho, porque a gente chega, muitas coisas vão acontecendo no filme, mas agora eu lembrei do final, onde a gente percebe que, pô, ele já viveu aquela vida inteira, com todos aqueles perrengues, foi pra prisão, os amigos foram pra prisão, todo mundo morreu. Sobrava ele. Aí tá ele lá, velho, nenhuma das filhas fala com ele, né? Ele não tem relacionamento nenhum com a família dele. Os amigos dele, mafiosos, todos morreram. Ou né, estão na prisão, morreram. E a gente vê ele tentando resgatar um pouco de sentido da vida dele. E não consegue. Porque não tem sentido. Não construiu, e aí no final ele, Aí ele tenta conversar com as filhas, a Peggy já não fala com ele há muito tempo, as outras só olham para ele e tipo... E aí vale dizer por que a Peggy não fala com ele. Porque o que acontece? Então. O filme ele gira em torno dessa dinâmica do envolvimento do sindicato com a política, com desvio de verbas, com financiamento, empréstimo do fundo de aposentadoria do sindicato para políticos construírem Las Vegas. Então, tem toda uma trama de um cenário político real, concreto.
E ele está envolvido em tudo isso. Num determinado momento, ele vira chefe de sindicato, né? Ele é eleito presidente de um departamento. Então, enfim, ele consegue desenvolver, também o poder, né? Ele desenvolve poder, ele desenvolve violência, reconhecimento em toda essa estrutura. E, num determinado momento, o presidente do sindicato, que é esse Jimmy Hoffa, que é amigo dele, ele é muito amigo do Jimmy e do Russ, né? Ele, que é o italiano, o Jimmy acaba indo para a cadeia porque ele fica exposto, ele não entrega ninguém, ele vai puxar uma cana, acho que de 2 ou 4 anos, não é uma coisa tão longa, mas ele puxa uma cana lá. E quando ele sai, o vice dele tomou poder e não quer devolver o sindicato para ele. E aí começa um mal-estar em todas essas pontas soltas e corruptas, tá? Entre políticos, mafiosos, sindicalistas, chefes do sindicato, etc. E então começa a gerar uma tensão muito grande, porque o Jimmy Hoffa, ele fala, esse sindicato é meu. Embora ele esteja envolvido com um monte de corrupção, ele tem um orgulho pessoal de ter criado aquele sindicato, e de ter criado o fundo de pensão, de aposentadoria, para os caminhoneiros. E ele acha um absurdo os empréstimos sendo feitos para construir cassino, etc., e não vão devolver esse dinheiro. Então, ele fica preocupado de verdade, mas também por trás tem uma vaidade ferida muito grande, porque ele tem o poder. E então, o pessoal da política, o pessoal da máfia, todos eles decidem que é a hora do Jimmy se aposentar. O Jimmy não quer se aposentar e fica fazendo o meio de campo, o irlandês. O irlandês, que é o Frank, ele é amigo dos italianos, ele é amigo do Hoffa. E ele fica fazendo o meio de campo, ele tenta ser um tipo de mediador da situação, mas chega uma hora que os italianos viram e falam assim, olha, a gente deu todas as chances, ele não aceitou, a ordem agora é para você assassinar ele. E ele era um dos melhores amigos do irlandês. E o irlandês vai e simplesmente mata esse grande amigo que ele tinha. De vida inteira. Né? Exatamente. O amigo entra na tocaia junto com ele, achando que ele estava protegendo, estava ajudando ele a ser protegido, e quando ele era o assassino. E aí ele morre e tal, e a filha sabe que foi ele. A filha pega e na hora mata quem foi, né? A charada falou, foi meu pai. E ela não tem uma frase durante o filme inteiro. Exatamente. Essa menina não fala nada durante o filme todo. Quando criança, ela tem 2 falas e depois, só adulta, uma fala. E ela diz pro pai, né? Por que ele fez isso? Né? E o pai fica assustado, falando, isso o quê? Por que você não foi telefonar para a esposa dele ainda? Mas fica nítido que ela sabe o que ele fez. E a partir desse dia, ela nunca mais fala com o pai. Nunca mais. Né? As outras filhas ainda falam com o pai, mas essa acha inadmissível ele ter matado o amigo, que era a pessoa do sexo masculino mais afetiva que a Peggy tinha, né, nas relações primais dela. Exatamente. Então, aí ele assassina, ele nunca abre a boca para dizer quem que está envolvido. Todo mundo vai para a cadeia, todos os envolvidos acabam indo para... Eles queimam o corpo do Hoffa, o corpo nunca é encontrado, a família passa o resto da vida sem saber o que aconteceu com aquele ente. E todos eles vão para a cadeia, vai o Jimmy, vai caiu meu brinco, vai o Russ, vão todos eles, os italianos vão para a cadeia e vão morrendo na cadeia, né? No ano em que o Frank, que é o irlandês, é solto, a segunda esposa dele morre, tipo, meses depois, então ele fica sozinho, sem esposa.
E ele vai, ele tem mais de 80 anos nessa hora, ele vai só deteriorando, deteriorando, e ele quer resgatar a vida, porque aí a vida não faz sentido. Não faz sentido nenhum para ele. O advogado dele tem uma cena que é muito engraçada. Os policiais vão procurá-lo e falam para ele assim: olha, o Jimmy morreu, o Russ morreu, o Barolo morreu. Ele nomeia todos os mafiosos, todo mundo já morreu. Quem que você está protegendo? Fala o que aconteceu, porque a família do cara está até hoje sem saber o que houve. E ele não conta. Ele fala, vai falar com o meu advogado. Ele fala, ele também morreu. Essa cena foi ótima. E ele fala assim, então eu não posso dar mais em nada, né? E aí, ele, qual o sentido da vida quando você passa a vida controlando, medindo força, disputando poder, puxando tapete? Por maior que tenha sido o seu império, por maior que tenha sido os valores materiais que você tenha construído, eu acho que o que ele questionava era o que eu fiz da minha vida? Exatamente. Que... E aquele desespero, né? Ele começa do nada a rezar, tipo, no filme inteiro, ele aparece na igreja só em eventos, né? Tipo, casamento, essas coisas assim, não tem nenhum tipo de associação entre ele e religião. Mas aí todo mundo morto no final, advogado morto, as esposas mortas no final. Ele tá numa casinha para idosos lá e tá sendo atendido por uma enfermeira. Ele menciona o Jimmy Hoffman, que é uma parte ainda da identidade dele, daquela vida dele, e a mulher não sabe quem é o Jimmy Hoffman. É uma nova, já é outra geração. E aí você vê que, tipo, ele tá se sentindo cada vez mais sem nada mesmo, né? A identidade dele, até as memórias das pessoas da vida dele, né? E das pessoas O tempo é associadas. inexorável. Ele passa para todos nós, só não envelhece quem morreu antes, né? E as relações existenciais, os vínculos pessoais, é que são realmente o que dão sentido para cada um de nós. E é o que ele não Você tem. pode... Às vezes, eu abro o site abro a primeira página do Google para fazer pesquisa no meu celular e tem lá, assim, uma cara que eu até reconheço da minha infância e aparece alguma coisa escrito. Você não imagina como esse ator está hoje. Eu não imagino nem o nome do ator. Mas ele fazia quase todas as novelas dos anos 80 ou dos anos 90. E aí você vê 20 anos depois, quem é ele? Quem, né? Ou então outro dia eu vi uma notícia do tipo, veja os grandes atores que morreram e você nem percebeu. É real. Tantos atores que são atores, estão em Hollywood, estão na Globo, participam, entram na sua casa através do entretenimento, têm uma posição de grandiosidade, de repente, você nem percebe. Essa semana uma paciente me disse assim, Kátia, eu precisei de um momento de introspecção e eu saí das redes sociais faz um mês. E ninguém percebeu. E ela estava se sentindo mal. Ela estava falando para mim, será que ninguém se importava com o que eu publicava? Né? Eu falei, então, não, ninguém se importava. Porque estamos cada vez mais ensimesmados e a gente procura o que a gente precisa, a gente não procura o outro pelo outro. Né? Eu falei para ela, você pode ter 20 mil seguidores, você é lembrada se você aparece, mas se você aparecer, amanhã tem, o algoritmo põe outra pessoa para ele ver e ele não percebe que você não está aparecendo. E ela fez assim, nossa, Kátia, eu falei, é isso. Então, assim, o que traz sentido real para a vida Bom não é o paralelo. quanto de fama, o quanto de dinheiro que você acumula, de poder, de seguidores,
são os vínculos reais de afeto, de amor, né? De parceria, de somatória na vida. Esses são os vínculos que dão sentido à existência. Né? E quanto a Que ele gente percebe. confunde. Eu ia falar o quanto, ainda mais hoje em dia, o quanto a gente confunde atenção com vínculo. Isso! A atenção não é vínculo. Não é vínculo, gente, mas a gente confunde. E é estimulado ainda, né? A gente tem essa cultura aí das redes sociais, que eu tenho dó, eu vou te falar bem a verdade. Eu li uma pesquisa esses dias que disse assim, eles pesquisaram entre as várias faixas etárias quais eram as respostas emocionais das pessoas ao uso de redes sociais. Aí descobriram que pessoas acima de, acho que 45, na verdade, tinham uma melhoria na saúde mental, porque elas foram socializadas com pessoas, com seres humanos, interagindo com pessoas reais. E as redes sociais só abriram mais uma opção de interação para elas. Agora, quem mais tem problema, quem mais fica com problema, com sintoma depressivo, de ansiedade, por causa de hiperfoco em rede social, são os adolescentes. Quem está adoecendo são os adolescentes. Eles nem referência tiveram do que é formar laços, gente brincando na rua, conversando com outras pessoas, físicas, não através de jogos, né, que você está jogando um negócio com um amigo seu, que você poderia estar jogando junto, mas não, ele está na casa dele, ele está em outro lugar. Então isso é muito triste, isso. É muito triste isso. Isso me leva a um outro pensamento, que é o seguinte, né? Todos nós fomos socializados nessa sociedade que é... O meu cachorro ligou a coruja dele. Não sei se está saindo som aí. Ele tem uma corujinha, ele começou a morder ela, começou a piar. Então, todos nós, eu, você, todos nós fomos socializados nessa sociedade de cultura patriarcal, machista, misógina, né? E cuja masculinidade é tóxica. Eu sou terapeuta junguiana e eu vejo que em todos nós existe essa masculinidade tóxica. Né? Eu sou mulher, tenho a minha feminilidade e tenho traços de masculinidade. Todos nós temos essa androgenia, tá? Então, em maior ou menor grau. Então, tem pessoas que são de um gênero e tem um sexo coincidente com esse gênero. Então, no meu caso, eu sou cisgênero. Eu nasci num corpo feminino, sou uma mulher, e eu tenho um gênero que eu também me sinto mulher e sou heterossexual. Eu tenho uma masculinidade em mim. Tá? Aquele homem também heterossexual, cisgênero, também tem traços de feminilidade nele. Então, quando a gente tem uma sociedade que tem uma masculinidade tóxica, o nosso ânimos feminino também é tóxico. Claro, e a gente não percebe. Claro. Exatamente. Nosso ânimos feminino é o adolescente briguento, né? Que quer dominar no grupo dos adolescentes. É esse cara. Né? E as mulheres também têm os seus traços masculinos que esbarram nessa mesma toxicidade de competição, né? De busca de poder, de divisão entre as próprias mulheres, porque assim, se o grupo que tem o poder é masculino, quanto mais eu sirvo a esse grupo, seja porque eu me masculinizei e neguei a minha sexualidade, ou porque eu me fiz objeto de reprodução, ou eu me fiz objeto sexual, mas todos estão servindo ao poder desse masculino, eu rompo com o feminino e eu estou sendo tóxica comigo mesma. Então, esse tema, logo no início eu falei sobre isso, ele é de suma importância que a gente possa fazer uma mudança cultural. Porque quando a gente fala que os 3 objetivos dentro da masculinidade tóxica são poder, sexo e violência, a gente está dizendo que o que marca a nossa sociedade como um todo tem sido esses valores. Você liga a TV e você
assiste propagandas que te prometem poder, que te prometem sexo, não é? E que te prometem, muitas vezes, proteção por meio da violência, que é essa lógica que o Frank tinha. Eu vou proteger minha filha descendo o cacete, a porrada no outro cara, né? Então, essa lógica, ela é autodestrutiva. Não há como a sociedade humana evoluir, se desenvolver, prosperar dentro dessa lógica. É claro que quem está nos assistindo não acha que seu pai é um gangster, seu marido, seu namorado. O homem que está assistindo está falando, mas Cátia, isso está longe de mim. Não, não está longe de você. Está em todos nós. Mesmo em quem não é assassino, que bom, porque vocês não chegam à psicopatia, né? É só uma vantagem. É importante essa vantagem, inclusive. Né? Nós somos psicopatas, na maioria das vezes. Talvez você não seja. Mas, se a gente parar para perceber, aqui tem várias mulheres na nossa live nesse momento. Quantos homens narcisistas vocês já conheceram? Não é um narcisista patológico, mas o padrão do masculino é ser narcisista. Exatamente. Os caras se acham. A gente é motivo de risada nas redes sociais quando eu vejo caras assim que estão num padrão de aparência estético muito longe do definido como ideal, né, nos nossos tempos. Ou seja, barrigudo, careca, baixinho, desdentado, qualquer coisa assim. Falando assim, Ainda se achando. Mulher de cabelo não serve. Acha? Morena não quero, só quero loira. Com a florzinha rosa. Tem que ser florzinha rosa ainda por cima, né? Exatamente. Assim, meu, ele realmente acha que ele pode escolher, que ele é um gato, né? Então, mas como você falou, essa masculinidade tóxica, ela está em todas nós. Então, o sistema tem uma hierarquia aí na cadeia de comando. O macho está aqui em cima. E as mulheres, cabe a elas competirem entre si por proteção dos homens. Né? Aí a forma de competir se eu sou casada com ele e ele me trai, então é você que é uma destruidora de família, seu depósito de esperma, você nunca vai ter um relacionamento como eu tenho com meu homem. Ou seja, eu tenho que ficar brigando com a mulher em vez de conversar com o cara que me traiu. Quem tinha um compromisso com ela era o marido. Ele foi o primeiro errado. Se a outra errou, saiu com um homem casado, é um problema moral, acho que a gente pode discutir também, mas o responsável pela traição foi o marido que traiu, né? Mas não que a gente aprenda, a gente foi seduzido. A gente tem que fazer tudo para manter o macho por perto. Olha só tudo que mulher tem que fazer para ter um macho na vida, para ter essa proteção de quem está no topo. Ela tem que transar sem vontade. Eu tive um relacionamento assim, eu fiz até uma live com uma amiga minha que escreveu um livro sobre a pedofilia que ela sofreu e como ela superou. Eu falei que eu tive num relacionamento de 2 anos que era um estupro consentido. Que eu falava para ele que eu tinha nojo de transar com ele, que eu não queria transar com ele, eu não tinha força de falar não, que eu me sentia socialmente inadequada e que eu não sabia o que era um relacionamento, que era minha obrigação tentar segurar aquela relação. E aquilo causou as piores sequelas, mais... Olha, comparado com as minhas sequelas da minha mãe, foram 2 anos de relacionamento que eu não conseguia entender da onde que vinha a sequela, porque não era um estupro como a sociedade fala que um estupro é, que é um cara que você não conhece, que bate em você. Mas não, gente, o estupro consentido que acontece nos casamentos é justamente o cara pressionando, pressionando, pressionando. E a mulher sentindo que é função dela segurar as relações. A família, ela tem que aguentar o que for do macho, que a família tem que ficar junta, sabe? Ela tem que aguentar o que for dele, o relacionamento tem que funcionar. E aí, quando este cara, depois de trair, agredir, pressionar, fazer violência psicológica, etc., vai embora, porque provavelmente essa mulher adoeceu, porque isso leva ao adoecimento físico e psicológico, aí, o que acontece? Essa mulher ainda é culpada, porque a mulher sábia edifica o seu lar. Está escrito lá na Bíblia, você que não soube segurar o seu marido dentro da sua casa. Entendeu? Então, assim, é sempre a culpa recaindo sobre a mulher. O que eu acho que foi interessante nesse filme irlandês
O Irlandês, assim, eu já assisti muitos filmes do Scorsese e eu gosto muito do Robert De Niro como ator. Uhum. E eu já assisti muito o Robert De Niro, ele, que é o ator principal, ele edificou a carreira dele nesses personagens considerados macho alfa, que são extremamente Uhum. tóxicos, né? Uhum. Touro Indomável, Taxi Driver, O Poderoso Chefão, 1, 2, 3, né? Então, assim, ele tem E aí, de repente, quando chegou nos anos 90, eu gostei muito do que aconteceu com ele. Ele se negou a fazer outros filmes de máfia. Ele não fez mais filmes de máfia e ele começou a fazer comédias que ridicularizavam esse personagem, né? O cara que era o chefe de família tradicional, que trabalhava na CIA. Então ele começa a fazer tiração de sarro Uhum. com o próprio personagem que ele só praticamente vivenciou um único personagem na carreira Sim. inteira. Mudava o É. filme, era o mesmo. E um dia ele chegou nos anos 90, ele devia ter lá uns 50 anos, e ele falou, chega, não vou mais fazer isso. E ele começou a fazer filmes só de outros gêneros. Filmes reflexivos, filme de comédia, e eu gostei muito dele. E ele aceitou fazer esse filme, porque eu também achei que esse foi um filme para o Scorsese, ele chamou toda a velha guarda de filmes de máfia, né? Veio gente dos companheiros, veio gente do chefão, chamou todos e colocou nesse filme os que ainda estão na ativa, né? E são atores realmente brilhantes, muito bons. E eu senti que o Scorsese fez nesse filme de 3 horas e meia, podiam ser 2 ou 3 filmes num só, foi dizer, a questão dele foi, qual é o sentido dessa vida? Perfeito. Eu acho que o Scorsese também estava fazendo esse Pois questionamento. é. Eu achei que o De Niro aceitou um papel de mafioso É. de novo, Porque por foi conta... diferente. Esse foi Porque diferente dos outros que ele fez. Esse filme entra no aspecto psicológico do impacto. Ele não fica idealizando essa masculinidade tóxica, esse filme. Como em alguns outros filmes a gente vê que é tipo, nossa, meu Deus, né? Não, aqui a gente vê que é uma fragilidade. A gente vê as consequências, sabe? Ele não poder ter valores, ele não poder ter intimidade, ele não poder ter vínculo, ele perder tudo, ele não tem nada no final da vida. Então eu também achei que foi nada. uma evolução. Quando chega no final do filme, assim, os últimos 20 minutos do filme são muito existenciais, muito, tão Uhum, profundos. uhum, Valem muito a pena esses 20 minutos, porque sim. chega no final do filme, você está exausto, você não quer mais assistir, mas valem muito a pena. Por quê? Porque ele tem uma conversa com uma das filhas e a filha fala, pai, você não percebeu o que você fez, né? A gente não podia conversar com você sobre nada, porque a gente tinha medo da violência que você ia causar. A gente tinha Imagina pavor da isso, sua... cara. Imagina Aí, isso. depois, ele vai confessar para o padre tudo que ele fez, né? E o padre reza com ele, o padre tem muita compaixão, mas o padre fala, você não sente nada? Mas nem um remorso, nada. Ele não tem sentimentos. E ele fala para o padre, talvez o que eu vim procurar com você era isso, um lugar para eu poder sentir. Ele não consegue sentir. Ele não aprendeu a Exatamente. sentir. É uma Né? Bizarro. destruição, é um deserto Tem nada emocional mais aquele homem. lá. Bizarro. Só tem medo, porque daí, Né? quando ele não fala mais com as filhas, todo mundo já morreu, ele vai escolher um caixão e escolher uma tumba para ser enterrado, né? Não é enterrado, é lacrado, sei lá como é que fala, naquelas tumbas sepultado. E ele fala isso, ele escolhe isso e ele tem muito medo. E na última cena, ele fala, o padre está com ele, o padre sai do quarto e ele fala, padre, não fecha a porta. Eu tenho medo da porta fechada. Eu quero entreaberta. Né? O filme Aí você termina vê ele lá assim. sozinho. Sozinho no quarto, mais ninguém perto dele. E a porta aberta é No a meio, conexão dele com aquela vida ainda, com o mundo, com alguma coisa, com alguém. não Muito resta bom. nada. Ele não tem amor, ele não tem fé,
ele não tem nada, ele não tem vida afetiva, emocional nenhuma. Né? Então, assim, eu acho que esse filme, ao invés de elevar essa masculinidade Perfeito. tóxica, o De Niro, aquele que fez Scarface, esqueci o nome dele, O Al Pacino? o que é o Altino e o Scorsese, eles fizeram tanto isso nos anos 80, início dos anos 90, que eu acho que ele tentou se redimir. Né? Essa turma toda com esse filme, não é um filme que enaltece toda essa masculinidade tóxica, é um filme que denuncia e que diz, olha, o destino de uma vida sem afeto, sem vínculo, né? É o vazio. O destino de uma vida assim é a falta de sentido. Não há sentido. Então, eu achei muito bonito esse desfecho do filme e eu achei, assim, muito profundo. E eu acho que nós precisamos pensar nisso. O quanto que está lá o meu companheiro, o meu irmão, o meu pai, preso nessas amarras tóxicas, e quanto eu, enquanto mulher, também estou. Quanto que os meus traços de masculinidade também são tóxicos. Né? Então, é uma pena esse negócio dos nossos traços de masculinidade também serem tóxicos e como isso afeta a nossa feminilidade também. Eu passei por uma rejeição absoluta do gênero feminino quando eu virei adolescente. Eu suspeitava, inclusive, que eu era eu não sei, que eu era uma aberração. Eu achava, crente durante anos, eu achava que dentro de mim tinha testículos e um útero, porque não era possível eu não ter nenhuma identificação com o que diziam que uma mulher era. E eu ficava tipo, gente, será que eu sou mulher mesmo? Mas hoje eu entendo, né, depois, a identidade de mulher dentro da sociedade, que tipo, aquilo não fazia o mínimo sentido para mim. Aí olha só, é tão importante a criança que se torna adolescente, ela ter uma representatividade de mulheres que ela quer ser. E não tem muitas opções disponíveis para uma mulher, né? E tipo assim, a minha interpretação, pô, se eu não quero ser essa mulher, eu também não quero ser essa mulher. Então eu comecei a me vestir como um homem. E eu escondia a minha feminilidade. Não porque eu achava que eu era um homem, mas porque eu não era aquilo. Eu também não queria ser homem, mas parecia que ser mulher atraía tanto assédio sexual, atraía tanta coisa pesada, que eu pensei, cara, eu não posso ser esse treco, não. Eu rejeitei ser mulher, eu tive que reconstruir o que é ser mulher para mim, protegendo a minha feminilidade, que parecia que ela era um perigo. Até achar formas de me permitir ter acesso a essa energia. E aí eu queria compartilhar um negócio com vocês. Antes de começar a nossa live, eu estava fazendo umas leituras de tarô. E aí eu pensei, eu meditei um pouquinho, eu fechei meus olhos e eu coloquei uma carta para essa live, para o tom da energia para essa live. E olha a carta que saiu para mim. Sabe essa deusa? Tô vendo. Então, essa é um símbolo da deusa, né, da grande deusa das culturas matriarcais. Sim. Farta, grande. E essa carta tem a ver com amorosidade. Eu puxei uma carta só, eu achei interessante que foi essa carta que eu puxei para falar sobre masculinidade tóxica. Eu só queria compartilhar isso. Então, eu acho que talvez essa carta venha trazer até uma resposta, né? Como que você cura essa masculinidade tóxica? Trazendo o feminino para equilibrar a masculinidade. Isso. Né? Valorizando esse feminino. Então, acho que aí não é? Cabe a nós todos, homens e mulheres, que buscam aí uma ampliação da consciência, que estamos buscando uma evolução existencial, uma evolução humana, buscar dentro de nós uma valorização dos nossos padrões femininos. Sejamos nós homens ou mulheres. Né? Pois é. Então, acho que isso é que casou bem com o que a gente estava falando, né, Tari? Bom, Jung fala que não existe acaso, né? É sincronicidade. Então... E que os homens também possam ter as melhores qualidades femininas que o homem pode ter, para dar uma equilibrada nesse mundo austero, masculino, onde eles não têm acesso a um monte de coisa que
francamente, tem que fazer parte da existência deles, porque é desumano que não façam, né? Exatamente. É assim, é uma das cenas que me deu mais dó é quando ele chega pro padre e ele não tem sentimentos. Eu fiquei com dó daquele homem que foi um assassino psicopata a vida inteira, que ele não tinha sentimentos. E ele próprio fala, não, o que é isso? Então, não vamos esperar chegar no fim da jornada, porque daí não dá para corrigir mais. Mas enquanto a gente está no meio da jornada, a gente pode ir corrigindo a rota, né, para chegar onde a gente quer, né? Muito Acho que bom. é isso por hoje. Acho que é Acho que isso. Muito bom. a gente podia falar depois de padrões tóxicos, né? Padrões de masculinidade tóxica nas mulheres, que foi um tema que surgiu aqui hoje. A gente podia pensar. Ótimo. Nossa, eu estava pensando em fazer uma live sobre isso, mas bora fazer juntas então, que demorou. Porque eu Vamos estava fazer pensando, a gente quarta-feira? fala sobre isso nos homens, vamos falar das mulheres também, né? Muito Vamos bem. fazer quarta que Topo. vem? A gente então combina, gente, quarta que vem, 9 da noite, no Instagram da Tari, no Instagram da Kátia. Gente, toda quarta noite, às 9, a gente vai se encontrar para discutir um tema humano de relevância a partir de um filme que seja bacana. Tá bom? Vamos fazer aí um pouco de diversão com conhecimento. Tragam ideias, Fala, sugestões também, que às vezes vocês trazem umas excelentes ideias. O pessoal dá umas sugestões muito boas. Então, se vocês também pensarem em algum filme que a gente possa analisar com mulheres, com esses comportamentos em mulheres, deem essa sugestão aí que a gente faz uma live a respeito. Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente. Vocês escreveram vários comentários, não deu, o filme era comprido, tinha tanto assunto, a gente não conseguiu ler todos. Mas muito obrigada a vocês. Tari, muito obrigada pela companhia, pela parceria nessa jornada. Obrigada, pessoal, e muito obrigada, Kátia, também. Adorei. E fiquei muito feliz que a gente fez essa live, eu realmente estava querendo. Beijo, pessoal. Beijo para todos. Até mais.